Fala galera, vamos aí para mais uma aula. Essa aula vai ser importante para a gente fazer o processo de unificação alemão-italiano, mas antes de eu comentar sobre o processo alemão-italiano, eu queria falar sobre a França no século XIX, basicamente na segunda metade do século XIX. A gente pega o finalzinho da primeira metade com o Luiz Bonaparte presidente, e quando você passa para a segunda metade do XIX, a partir de 1851, você tem o Segundo Império Francês. Por que falar da França? Porque a França, ela vai ter um papel de potência na realidade europeia do século XIX, e eu vou ter um Napoleão, um Luiz Bonaparte, um sobrinho do Napoleão Bonaparte, que vai ter tanto papel de atuação na unificação italiana quanto na unificação alemã. Então é interessante você perceber que ele é um personagem que se destaca na Europa nesse século XIX e que vai ter uma participação ativa tanto na unificação italiana quanto na alemã. É engraçado o que vai acontecer, ele vai inclusive mandar tropas para intervir no México, vai ter a Guerra da Crimeia. A gente pode fazer, de certa forma, uma análise que a França de Napoleão III, de Luiz Bonaparte, é uma França que ela é uma atuante de maneira até principal nesse processo da geopolítica da Europa no século XIX. Então você percebe uma França que ela atua em várias frentes, você vai ter uma França que vai se tornar referência global de feiras científicas, de reforma da cidade de Paris, onde você vai ter a base de uma reforma que vai dar origem depois a uma Belle Époque que vai ser transportada aqui para o Brasil, na República Velha. Então tem muita coisa legal para falar da França, para falar dessa França do século XIX. Então vamos lá. Primeiro que o Luiz Bonaparte ele vence General Cavagnat. A gente comentou, a última cena da aula anterior foi essa, então nessa aula de transição para a unificação, você vai ter uma França ao qual o Luiz Bonaparte ele vai vencer, sobrinho de Napoleão vai usar de todo o seu legado da família e tudo mais, e aí ele vem com essa plataforma de reviver a grandiosidade da França, de acabar com as ameaças socialistas que tentaram, em 48, levantar uma bandeira vermelha, então você utiliza esse argumento também. E ele vai, no começo, respeitar o liberalismo, vai ter apoio da igreja, da burguesia, dos camponeses, tem uma mística associada ao nome dele. Mas é engraçado que, quando ele é eleito, você vai ter, obviamente, ele vai usar esse nome, o Bonaparte, a família Bonaparte, mas vai ter críticos, opositores que vão falar que ele não chega aos pés do seu tio. Então tem essa charge que eu estou colocando aí, do Luiz Bonaparte sendo representado como ratinho e Napoleão, tio dele, com toda aquela grandiosidade e tudo mais. E aí você vai ter um governo que no final do mandato dele, ele vai atuar para poder dar um golpe, ele vai fechar a Assembleia Legislativa, ele vai dar um golpe naquilo que vai ser conhecido como 18 Brumário de Luiz Bonaparte, onde ele se torna ditador barra imperador, faz um plebiscito e aí ele vai se autoproclamar imperador em 52, e aí você tem um Napoleão III. Então você tem essa memória, essa referência, a ideia do Napoleão I, e aí você tem um Luiz Bonaparte que tenta incorporar isso. E aí tem uma fala muito legal do Karl Marx, que era vivo na época, e ele até comenta a seguinte ideia: a história, a primeira vez acontece como tragédia e depois aparece como farsa. Então, fazendo a ideia de eventos e personagens que atuam da mesma forma. E aí você tem o Napoleão I como tragédia e o Napoleão III como farsa. Ele fazendo Marx essa referência de uma citação interessante, porque basicamente o Marx ele brinca com a ideia de que a história já tinha vivido isso e as pessoas já estavam, né, conscientes desse tipo de evento. E aí, quando ele fala que acontece como farsa, é porque as pessoas sabiam que isso poderia acontecer. Quando o Napoleão ele vai lá, o Luiz Bonaparte fecha a Assembleia e se autoproclama Napoleão III. Então você tem um Marx que analisa criticamente esse evento, chamando até inclusive de 18 Brumário de Luiz Bonaparte. O Luiz Bonaparte, Napoleão III, ele vai ter uma realidade de aprimorar
a situação da França, você vai ter construção de ferrovias, você vai ter uma urbanização das cidades, você vai ter uma reordenação urbana, você vai ter na França, o Napoleão ele vai nomear para a prefeitura de Paris a figura do Haussmann. E o Haussmann vai atuar como prefeito durante 17 anos, onde ele vai emplacar a sua reforma Haussmann. E aí, a reforma basicamente é construir grandes ruas, ruas largas, e essas ruas facilitam, né, o controle social, facilitam a repressão a movimentos, inibe a formação de barricadas. A cidade de Paris, ela tinha ruas muito estreitas. O Haussmann vai ser responsável por demolir casarões, prédios muito antigos de séculos que estavam de pé, para poder fazer essa alteração do espaço urbano. Então você vê o Arco do Triunfo sendo o coração da França, de Paris, para ser mais exato, e a partir dele você tem as rotas. Então, Champs-Élysées, você tem N coisas, N rotas que são construídas a partir da atuação do Haussmann. É interessante porque a atuação do Haussmann vai servir de exemplo para o que o Pereira Passos vai fazer aqui no Rio de Janeiro. Então, quando você fala Pereira Passos, né, inspirado naquele modelo Belle Époque, naquele modelo de grandes avenidas, de avenidas largas, você tem que pensar no Haussmann lá na França. A França, quando se moderniza, quando Paris se torna uma cidade luz, uma cidade referência, vai também adotar o título de uma cidade do progresso. Então, a França vai se tornar a referência da civilização do século XIX, a referência do progresso, a referência da indústria. A França ela ganha esse aspecto cultural, de infra. Então a França, ela ganha essa cara e se torna um centro cultural, político, econômico interessante. A Inglaterra é poderosa, mas você tem uma França que ganha um status, sabe? Que ganha um brilho, que ganha uma cara diferente. Então você tem aí a obra do Haussmann, né? Eu tinha o croquis original e tudo mais, eu procurei, não consegui encontrar, ele estava numa definição ruim de imagem, eu preferi essa imagem aérea que é igualzinho ao croquis, que é o Arco do Triunfo no meio, e você vê essa ideia. Deixa eu ver, 12 ruas. 12 ruas. Então você vê ali 12 ruas, duas principais, um passeio público. Então você tem um espaço bem dinâmico da ideia de uma reforma urbana, uma leitura interessante. No cenário internacional, Napoleão ele vai ter várias atuações, várias realidades que Napoleão vai mexer, vai cavucar em várias coisas. Vai ter um Napoleão com o apoio da Inglaterra. Olha que doideira. É, querendo frear o expansionismo russo na Crimeia. E aí, quando eu retomei esses estudos, aí fui dar uma lida em Guerra da Crimeia. Falei, caraca, há 180 anos atrás, eu tinha uma Rússia querendo se expandir no leste europeu e países bloqueando esse expansionismo na Guerra da Crimeia. E aí você olha isso, caraca, como é que a história é engraçada, né? Esses povos voltando a brigar em áreas, em regiões. Então você tem uma França que vai coibir o expansionismo russo com a Guerra da Crimeia. Aí tem uma imagem da Guerra da Crimeia que é vista como uma guerra total, a primeira guerra total. Ainda não é uma Primeira Guerra Mundial, mas você já tem trincheira, você já tem uma modernização bélica, você já tem alguns elementos interessantes, né? Você já tem uma guerra que está se aproximando do modelo de guerra do século XX. E aí você tem uma política europeia que vai buscar ali frear o expansionismo russo. A Turquia, que é protegida por conta desse controle no Mar Negro, que ajuda ali ter o controle do Estreito de Bósforo e Dardanelos. A Turquia recebe apoio, porque a Inglaterra tinha um fluxo de mercadorias por ali. A Turquia vai ser reconhecida entre as potências europeias. Tem até esse quadro que você vê claramente o representante turco, e é com seu chapéuzinho e o tom de pele diferente dos demais. Então você vê ele sendo representado em igualdade, você vê uma diplomacia rolando. É interessante, eu achei a imagem muito legal. Porque você mostra que é um país reconhecido, o Império Otomano, e vai ter um papel ali significativo e importante nessa diplomacia da Guerra da Crimeia. Eu voltei a partir dos anos 60, um Napoleão que vai ajudar rebeliões na Moldávia e na Valáquia sem sucesso, e vai dar apoio à Península Itálica no processo de unificação.
você tem um reino de Piemonte-Sardenha, já com Vítor Emanuel, com Conde Cavour, né, que vai receber apoio do Napoleão III, e aí em troca você vai ter o Tratado de Turim, que vai favorecer a troca de território. Napoleão ganha a Savoia e ganha a cidade de Nice, e Piemonte-Sardenha vai receber apoio das forças napoleônicas para dar porrada nos austríacos, ajudando a dar um start na unificação italiana. Então a gente pode pensar assim: se não fosse Napoleão III, eu não teria uma unificação começada, iniciada por Piemonte-Sardenha com sucesso. Você teve a tentativa do Carlos Alberto, a gente vai retomar essa tentativa de 48, quando ele tem que abdicar na unificação italiana para retomar o processo todo, para lembrar do primeiro movimento, para lembrar dos carbonários, para lembrar desse nacionalismo que sofreu com o Império Austro-Húngaro, e o Napoleão ajuda. Então é legal, maneiro pensar isso. E depois abandona porque os unificadores italianos começam a ameaçar a Igreja Católica, que afinal tinha os estados da Igreja, e o Napoleão, pressionado pelos católicos, começa a proteger Roma, a Igreja Católica. E aí você tem, a batalha dos austríacos com os franceses, você vê a bandeira francesa, você vê os franceses atuando para ajudar na unificação italiana. Napoleão vai se meter no México, inclusive, vai ter a intervenção francesa no México, que é a segunda, a primeira é pouco citada nos livros de história de 38, é considerada a Guerra dos Bolos, Guerra dos Pastéis. Depois procurem uma coisa assim diferente que eu encontrei. Você vai ter a segunda intervenção francesa, onde o Napoleão ele tenta forçar o México a pagar seus empréstimos, ele quer a supremacia comercial no comércio de peles, ele quer ter acesso àquilo, e aí ele manda uma expedição para invadir o México. É sério isso. Você teve tropas francesas invadindo o México. Aí você tem a imagem da Batalha de Puebla, onde os franceses infringiram uma derrota significativa aos mexicanos. É a República Mexicana, que era governada pelo Benito Juárez, que é uma figura interessantíssima. É o primeiro nativo a comandar o México, então achei bem legal a história dele. Vai sofrer com essa invasão francesa. E aí o Napoleão ele vai mandar para lá o irmão do imperador austríaco. Olha que doideira, né? Você bate na Áustria, na Europa, aí você ajuda o irmão do imperador austríaco, o Maximiliano de Habsburgo. O Maximiliano vira imperador do Segundo Império do México. Vamos lembrar que a gente teve um primeiro Império do México com o cara que deu início à independência do México, o Agustín Iturbide. Então você vai ter um segundo Império do México, então você tem um segundo governo imperial com o Maximiliano de Habsburgo. E esse governo Maximiliano, ele foi um governo fantoche da França. Enquanto os franceses estavam ali, os franceses garantiram o Maximiliano, que sofria com a presença mexicana, sofria com a resistência. Havia realistas mexicanos que apoiaram o Maximiliano, havia uma elite mexicana que apoiava o Maximiliano. O Benito Juárez, ele é um cara que atendia as demandas populares, tanto é que ele foi presidente até a morte. Ele foi reeleito, reconduzido, presidente novo, e é até de novo uma figura que é interessante, que eu quis procurar uma imagem dele com a pele nativa. Ele foi presidente do México, você tem estátua dele, ele é considerado uma das figuras mais importantes da história mexicana por conta da sua defesa contra a presença estrangeira, né? É um nativo lutando contra os europeus. É muito legal essa analogia, né? É muito interessante essa visão. E aí, quando os Estados Unidos eles saem da sua guerra civil, aí você vai falar, ué, mas os Estados Unidos estavam em guerra civil? Estava. Os Estados Unidos entrou numa guerra de secessão de 61 a 65. Então, quando a França entra no México, os Estados Unidos estão em guerra civil. E aí, os Estados Unidos, que haviam pregado a doutrina Monroe, né, da América para os americanos, de que a Europa não poderia intervir, não tinha como se meter na questão mexicana. Porque, afinal, os Estados Unidos estavam em guerra civil. Até aparecendo uma imagem de guerra civil nos Estados Unidos e tudo mais, essa guerra de secessão. Quando os Estados Unidos saem da sua guerra civil, ele chega para a França e fala: ó, eu tô ligado na intervenção que você está fazendo e não tô gostando. Então, quero que vocês acabem com essa presença francesa aí na América, porque os Estados Unidos não aceitam os europeus aqui. E o Napoleão, pressionado, preocupado de iniciar uma guerra com os americanos também, começa a tirar o tio da reta, começa a tirar as tropas francesas, e o Maximiliano fica. Napoleão chega até a comentar com o Maximiliano: cara, mete o pé daí, vai embora, não fique aí, ó, sai fora, vai dar problema. Os americanos, ao mesmo tempo que enquadram a França, chegam para os republicanos mexicanos, para as tropas de Benito Juárez, que ainda estava resistindo.
O Benito estava com o território reduzido, mas o Maximiliano não havia conseguido derrotar todo o movimento. Então, quando os americanos começam a enviar equipamento, relato de envio de 40, 50 mil rifles para os republicanos começam a ter vitórias. Isso vai concomitante, em conjunto com a saída dos franceses. E aí o Maximiliano tenta organizar seu exército imperial, vai sendo cercado, vai perdendo forças, até que ele é preso, e aí ele vai ser fuzilado no ano de 1867. Então você tem um europeu e, obviamente, foi numa loucura de imperador do México, foi pego, foi preso e foi fuzilado. Aí tem a cena do fuzilamento dele, tem fotografia do fuzilamento que eu cheguei a encontrar, vou botar aqui para vocês, a fotografia, obviamente, preto e branco, vários líderes europeus pediram para o Maximiliano não ser morto, para o Benito abandonar essa ideia, mas o Benito falou, isso é um recado para os europeus não se meterem com os americanos. E aí você fuzila o Maximiliano nesse sentido. E para fechar essa atuação napoleônica, né, a gente comentou do Napoleão batendo os austríacos em 1860, e você vai ter um Napoleão que vai ficar preocupado com o crescimento prussiano nos anos 60, 70. Tanto é que quando o Napoleão está com forças lá no México, a Prússia vence a Áustria em 66, você vai ter as guerras prussianas, e aí o Napoleão já está com um olho no padre e um olho na missa. E aí ele fala assim, ó, a gente já tem que começar a se preparar porque os prussianos eles estão se tornando potência do nosso lado. E aí você começa a ter um diálogo, né? Você tem o fato de que o Guilherme I ele está querendo unificar a região, que isso vai se tornar uma ameaça para a França. E aí você tem um diálogo entre o diplomata francês e o diplomata prussiano, que tem inclusive uma brincadeira que o Bismarck ele teria ditado esse diálogo, onde ficou parecendo que o diplomata francês foi humilhado pelo diplomata prussiano. E isso causou um mal-estar no Napoleão. E aí o Napoleão declarou guerra à Prússia. E aí, quando ele declara guerra à Prússia, você vai ter uma união dos povos da Confederação Germânica do Norte, a Confederação Germânica do Sul, e você vai ter a derrota do Napoleão na Batalha de Sedan. E quando ele é derrotado na Batalha de Sedan, você tem várias imagens de Napoleão derrotado, mas eu gosto muito dessa imagem, e também tem uma outra que eu vou mostrar logo em seguida. Primeiro, essa imagem que você tem o Bismarck com a sua espada, e o Napoleão desarmado. Aí parece que o Napoleão está se explicando, enquanto o Bismarck escuta ele com muita atenção. Tem os dois ali uniformizados e tudo mais, está o Napoleão com um certo casaco, seu chapéu francês e tal, o Bismarck observando. São dois homens poderosos, acabou a batalha, o Napoleão está derrotado, e tem essa cena também do Bismarck a cavalo, muito viril, muito pomposo, e o Napoleão na carruagem. Então você tem a simbologia que constrói que o Napoleão é derrotado e ele vai ser preso, e com isso você acaba o Segundo Império Francês. Então é interessante que no processo de unificação, tanto italiano quanto alemão, você vê uma parte desses processos com o Napoleão atuando. E por isso que o Napoleão III tem que ser citado, tem que ser falado, tem que ser comentado. Beleza? Então é isso. Essa é a França na segunda metade de 19, com Napoleão III, o Segundo Império Francês. E aí, quando a gente voltar, a gente vai começar a falar do caso alemão, para a gente entender como é que o caso alemão vai ser construído na realidade europeia. Beleza? Tranquilo? É isso. Aquele abraço. Tamo junto.